Fala galera, continuando aqui, vamos para a observação 3. Olha só, vírgula e o E. Vamos analisar essas duas primeiras frases e depois vamos analisar outras, tá? Então vamos lá, veja que este E aqui, em questão, é o E que indica soma, soma. Aí quando o E indica soma, e na situação frasal liga sujeitos idênticos, significa que não pode colocar vírgula. Então veja a primeira frase, a moça veio à festa e logo se foi. Quem foi que veio à festa? A moça. E quem logo se foi? A moça. Então o referente das orações é o mesmo. Então aqui na frase 1 não pode ter vírgula de jeito nenhum. Se alguém fizer isso daqui, ó, tá errado, tá? Agora vou salientar só uma outra coisinha que é importante salientar. Vamos supor que o camarada estendesse essa questão para tipos de sujeito e perguntasse o sujeito da oração aqui representado pela forma verbal veio. E aí, quem seria o sujeito? Qual seria a classificação? Seria um sujeito simples. E por quê? Porque aqui o sujeito é a moça, o núcleo é moça. Agora, e quem seria o representante da forma verbal foi? Ah, Sidoca, seria simples também, não é? Não é a moça? Não. Veja que a moça faz parte apenas desta oração representada pela forma verbal veio. Pela forma verbal representada aqui pelo foi, a moça não faz parte dessa oração. Ó, são duas orações. A primeira oração aqui, ó, vamos assinalar. A primeira oração, ela não tem um síndeto. O que é o síndeto? É o conectivo E. Então, esta primeira oração é uma oração coordenada assindética. Mas é uma oração, não é? E a segunda aqui agora, a partir do E, vai ser o que a gente chama de oração coordenada sindética aditiva. Então, você está vendo que são duas orações? Na primeira oração, o sujeito apareceu explícito. Na segunda, não. Na segunda, nós descobrimos pelo contexto. Então, o sujeito da forma verbal foi ali, ó, é oculto. Ou posso chamar de elíptico, ou também de desinencial, tá? Agora, olha a frase 2, que interessante e polêmica. Nós temos um E que indica soma, só que agora o sujeito das orações é diferente. Veja que na primeira oração o referente é a moça, mas na segunda oração o referente é o marido. Então, ó, a moça veio à festa e o marido ficou em casa. Eu tenho um E que indica soma com sujeitos diferentes. Neste caso aqui, existe a possibilidade de colocar uma vírgula facultativa. Esta informação que eu vou te dar aqui agora é demasiadamente importante. Porque tem gramáticos que dizem que esta vírgula aqui é obrigatória. E aí rola uma confusão danada. Tem gramático que diz que a vírgula é facultativa aqui, tem gramático que diz que a vírgula é obrigatória. E aí, dependendo de onde você já estudou, presencial ou online, você escutou até de um professor muito bom, muito consistente, que esta vírgula é obrigatória. Ele está errado? Não, ele não está errado. Até porque existe, de fato, essa visão entre alguns gramáticos. Ele só pontuou isso. Ele pontuou a visão de um gramático que provavelmente deve ser um gramático adotado por ele, um gramático a quem ele admira, e aí ele deu essa visão. Ele não está errado. Aí você vai falar assim, ué, mas caramba, se ele não está errado, como é que você agora está certo? Porque nem ele está errado, nem eu estou errado, nem ele está certo, nem eu estou certo, no fim das contas. Só que aí é o seguinte, para nossa sorte, nós não estamos num ambiente acadêmico, discutindo para ver quem está mais certo, quem está mais errado. Até porque não tem essa história de quem está mais certo, quem está mais errado. Não tem essa. São duas visões diferentes. Então, para alguns gramáticos,
essa vírgula é obrigatória. Para outros gramáticos, essa vírgula é facultativa. Mas o que nos importa é o que cai na prova. Ah, mas como é que é cobrado em prova? Eu quero saber como é que é cobrado na minha banca, vírgula facultativa. Até hoje, em todo o cenário do concurso público, isso significa em todas as bancas, todas, sem tirar nem pôr, todas. Sebrasp, Sesgran Rio, FGV, Vunesp, Selecom, IBAD, Decam, todas as bancas, de todas as áreas de atuação, segurança pública, tribunal, magistério, saúde, carreiras administrativas, em todas, você está ouvindo bem? Em todas as provas, quando essa questão foi cobrada, a vírgula foi facultativa. Então, eu não tenho dúvida, a vírgula é facultativa. Eu, por exemplo, se não existisse essa divergência e vários professores, por exemplo, ensinando isso daqui como vírgula obrigatória, ao ponto até de te deixar encucado, pô, mas peraí, o Sidoca está falando que a vírgula é facultativa, mas eu fiz um curso aqui na minha cidade e o professor que dá aula há 57 anos disse que essa vírgula é obrigatória. Me mostrou, inclusive, ele me mostrou um manual, ele me mostrou uma gramática, tava lá, ó, vírgula obrigatória. Então, caramba, e aí, como é que eu faço? A verdade é que eu só trago essa informação por conta dessa divergência toda. Porque se não existisse essa problemática, eu nem ia falar da possibilidade de essa vírgula ser obrigatória. Eu já ia atacar dizendo que ela é facultativa, pronto e acabou. Ué, mas não existe gramático que diz que ela é obrigatória? E daí? O que importa não é a prova do concurso público? Então, eu nem falaria que existe a possibilidade, que existe gramático dizendo que ela é obrigatória. Não falaria, eu só falaria que ela é facultativa. Então, ó, na tua prova, caiu uma dessa, vírgula facultativa. Não titubeia, tá? Ah, mas não tem esse negócio de mas. A vírgula é facultativa. Agora eu vou estender isso daqui. Vou colocar mais duas frasezinhas. Deixa eu colocar aqui com a canetinha roxa. Frase 3 e frase 4, que eu quero avaliar aqui com vocês. Se eu colocasse assim, ó, Pedro malhou e não ficou sarado. Rapaz, minha letrinha tá bonitinha aqui, ó. Pedro malhou e não ficou sarado. Veja que este e não indica soma, ele indica oposição, adversidade, tanto que ele poderia ser facilmente substituído por mais, porém, todavia, entretanto, contudo, não obstante, por aí vai. Então, como ele indica a oposição, aqui a vírgula é obrigatória. E por que a vírgula é obrigatória? Ora, porque se eu fosse colocar um mais, um porém, um todavia, eu iria colocar a vírgula, que é uma vírgula obrigatória, separando a estrutura adversativa. E aí é o seguinte, o avaliador é malicioso. Malicioso. Ele às vezes coloca essa frase e não coloca a vírgula para perguntar o valor semântico do E. A questão não é de pontuação, a questão é de análise semântica, é de classificação de conjunção, por exemplo. Só que se ele colocar a vírgula, ele chama a atenção. E aí, opa, vou olhar com mais calma, esse aqui é adversativo, ele não é aditivo. Como ele não quer chamar a atenção para isso, como ele quer, né, embaçar a tua visão gramatical, ele coloca sem vírgula. É isso mesmo, maldoso, né? Mas a vírgula aqui é obrigatória. Olha uma outra vírgula obrigatória. Se o camarada colocasse assim, ó. Deixa eu colocar aqui a canetinha roxa mais uma vez. Se ele colocasse assim, ó. Siga este conselho e tudo dará certo. Neste momento, a vírgula aqui, ó, também é obrigatória. Porque este E aqui é um E explicativo. E como é que eu sei que este E é um E explicativo? Porque antes, na outra oração, apareceu o modo imperativo. E quando a gente tem um modo imperativo, para justificar essa ordem, eu tenho que explicar. E eu justifico, obviamente,
colocando uma conjunção explicativa. Aqui apareceu o e, mas poderia ser um porquê. Siga este conselho porque tudo dará certo. Poderia ser um que. Siga este conselho que tudo dará certo. Poderia ser um pois. Siga este conselho, pois tudo dará certo. E por aí vai. Aí aqui a gente fechou a vírgula e o e. Agora nós vamos para um outro camaradinha que é extremamente perigoso. A vírgula e o etc. O etc é uma abreviação latina, assim, ó, et cetera ou etc. Então, o etc que a gente conhece é uma abreviação de uma expressão latina que significa e outros. Esse et aqui é um e, Quem já fez faculdade deve ter se ligado que em alguns artigos você tem o nome do autor que apresenta aquela ideia, mas nem sempre é só aquele autor que tem aquela visão. De vez em quando, outros autores comungam daquela visão. Só que aquele autor especificamente é mais conhecido. Ele, mais conhecido que eu digo assim, mais conhecido naquela área ali. Eu estou falando essa galera da internet aí que tem 50 milhões de seguidores, não. Estou falando conhecido naquele assunto, tá? E aí o nome dele é que vem. E aí depois vem assim, et al. Quando eu estudava na faculdade, tinha uma autora que a gente estudava muito, uma autora chamada Mira Mateus. E aí vinha assim, Mira Mateus et al, né, de alguma visão gramatical apresentada por ela e por outros autores, só que aí não colocavam o nome dos outros autores, só diziam assim, ó, et al. Tanto que tinha aluno iniciante, né, ali na faculdade, assim, no primeiro período, que achava que esse et al era alguém. Ah, deve ser alguém dos Emirados Árabes, né, pô, Mira Mateus e o et al. Pô, esse et al aí é brabão, famoso pra caramba. O cara pensava que era tipo o Celso Cunha e o Lidley Sintra, né? Ah, então, assim, pô, esse et al aí é sinistro. Mas não, era só uma expressão latina, que significava e outros, né? Que havia outros autores. E é assim que funciona o etc. Agora, tem algumas informações importantes sobre o etc., porque ele pode aparecer numa prova objetiva, mas ele também pode aparecer numa prova discursiva. Só que na prova discursiva é você que vai colocar, não é? Só que aí você está dando mole, porque você não pode fazer abreviação. Abreviação é uma parada que não pode fazer numa produção textual. Sigla é outra coisa, sigla pode. Então, se eu vou colocar Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o UFRJ, e eu sei que vou precisar escrever de novo sobre a Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu coloco Universidade Federal do Rio de Janeiro, abro parênteses, UFRJ, fecho parênteses. Pronto. Por que isso? Porque lá na frente, de repentemente, eu vou precisar citar o UFRJ de novo. Só que eu não vou mais escrever Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu vou colocar apenas o UFRJ e sem os parênteses, é claro, agora. Mas a abreviação, não. Ela não pode rolar numa produção textual. Ué, mas e se eu coloquei ali uma situação, apresentei alguns elementos, só que existem outros elementos? Eu fui falar, sei lá, que tinha que ter, né, um bom funcionário, tinha que ser resiliente, tinha que ser, né, cumprir o horário, coisa e tal, mas eram várias características. E eu só coloquei 2 ou 3, não posso colocar um etc? Não. Aí você vai colocar e outros, ou entre outras características, vai depender também da concordância nominal ali na estrutura. Agora, o etc. não, de jeito nenhum. Agora, vamos pensar na prova objetiva. Na prova objetiva ele pode aparecer. E aí, muito lá no passado, para você perceber como é que a língua evolui, como tinha essa estrutura et, que é um ezinho no latim, que significava e outros, a gente dizia que não tinha vírgula antes do etc. É isso mesmo. Lá no passado, inclusive eu, todos nós falávamos que não tinha o quê? Vírgula antes do etc. Só que a língua vai evoluindo. Uma coisa é o latim, outra coisa é a língua portuguesa. Em algum momento, o cordão umbilical se desprende.
Em algum momento o português manda sozinho. Ah, mas tem um latim que serviu de base? Tem, mas em algum momento o português manda sozinho. E chegou esse Olá, meus momento. amigos! Inicialmente eu peço licença a vocês, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa aqui do site Lá Concursos, para que você tenha acesso, que você conheça aí a qualidade das nossas videoaulas. Olha só, papo reto, esse nosso curso, eu garanto para você que ele é completaço, atualizado, ponto a ponto do digital, e nesse curso aí está todo o conhecimento necessário e suficiente para que você seja aprovado no concurso. A sua prova está nesse curso. Professor, qual que é o investimento? Cara, você não vai nem acreditar, é isso mesmo, R$ 119,90. Professor, é o valor da parcela? Não, valor único. Pode parcelar? Sim, nós parcelamos ainda em 3 vezes no cartão de crédito. Pode ter certeza que vai ser o seu melhor custo em benefício de investimento na sua vida. Venha ser guarda municipal do município de Jundiaí. Estuda conosco aqui na Lá Concursos, um site que eu digo para vocês que nós estamos nos especializando em concurso da Guarda Municipal. Nós estamos fazendo uma campanha aí bastante vitoriosa no município de Jundiaí. Espero vocês aqui na LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.